Olá pessoal, tudo bom? Oitavo ano? Então, hoje nós vamos seguir aí com a América 2 e vamos falar sobre os aspectos humanos da América, tá? Que é só para a gente fazer aí um feedback. Nós já falamos sobre a formação territorial das Américas, mas vamos ver também rapidamente aí a formação territorial dos Estados Unidos e também do Canadá. Na formação territorial dos Estados Unidos, tudo começa com a ocupação da faixa leste, onde nós temos ali o continente sendo banhado pelo Oceano Atlântico, né? Assim como aqui também na América do Sul, a ocupação começou pela faixa leste, ou seja, ali no Oceano Atlântico, até pela proximidade com a sua metrópole, a Inglaterra, tá? Então a Inglaterra decidiu oficializar essa colonização porque já haviam, né, outras nações, outras potências como a França, a Holanda e também a Espanha, que já ocupavam parte da região. Bem, depois do processo de independência dos Estados Unidos, nessas 13 colônias ainda houve um pequeno confronto com relação a essa questão da própria colonização, porque elas eram muito diferentes entre si. A colônia do norte, que era uma colônia de povoamento, e as colônias do sul, que eram colônias de exploração, né? Então elas eram escravistas, grande propriedade, dependiam muito da metrópole, e as do norte elas tinham muito o trabalho livre, assalariado, familiar, né? E vendiam muito para a produção para consumo interno e também vendiam para outros países. Então isso trazia uma independência econômica. Bem, o norte ganhou, mas eles continuaram como um país só, os Estados Unidos, e dali eles começaram um processo de marcha para o oeste, né, conquista do oeste, então até chegar lá no Oceano Pacífico. Essa marcha para o oeste, nós tivemos ali a aquisição de várias terras, parte foi comprada, parte foi conquistada com guerra, né, assim, confronto com outros povos que tentavam colonizar e também com confronto direto com os nativos da região, né? A população nativa, os famosos indígenas, eles sofreram muito porque eles ficaram restritos, foram expulsos de suas terras, muitos acabaram sendo mortos. Então nós tivemos aí realmente uma parte conflituosa, mas houve sim essa grande expansão aí dos Estados Unidos em direção à costa oeste, tá? E até chegar nessa configuração que nós conhecemos. Já no Canadá, nós tivemos confrontos também, principalmente entre a coroa britânica, né, Inglaterra e França, que disputaram severamente ali a região. Bem, até se tornar um país independente que utiliza, né, os dois idiomas de forma oficial, tanto o francês quanto o inglês, tá? Porque o pessoal da província de Quebec conseguiu, né, o direito de manter a sua parte cultural, mesmo compondo um único país, tá bom? Então, só para lembrar também que já era uma terra conhecida, a parte do Canadá, ela já era muito frequentada por vikings, pela população mais nórdica ali da Europa, tá? Então já havia assim um conhecimento dessas terras. Então depois o confronto entre França e também a coroa britânica foi basicamente pelo domínio realmente da região. E é claro que a população nativa mais uma vez acabou sendo prejudicada. Ressalvo ali pelo território de Nunavut, que hoje pertence, né, à população inuit, que é uma população local, tá? E que conseguiram o direito de se manter nessas terras, as terras são deles e eles conseguem desenvolver o seu modo de vida, que é bem diferenciado do nosso, tá bom? Principalmente porque vive numa área de gelo, né? Quase uma forma de... Bem, os famosos esquimós, né? Que tem um modo de vida de caça, de pesca, tá? Muitas vezes nômades. Então, é isso aí com relação a essa formação do território aí da América Anglo-Saxônica. Bem, temos aí muita diferença entre a América Anglo-Saxônica e a América Latina, né? Principalmente aí com relação à
formação da sua população. Mas com relação à ocupação, né, quando a gente fala aí a demografia, existe muita similaridade. Nós temos as principais cidades, tanto na América anglo-saxônica como na América Latina, na faixa leste, justamente por isso, pelo fator histórico dos colonos terem chegado por ali e pela facilidade de se levar a produção da colônia até a metrópole, tá bom? Isso não quer dizer que não existam, tá? Existem grandes cidades também na costa oeste, né? Temos aqui o Chile, tem ali a Califórnia, então nós temos sim grandes aglomerados urbanos na costa oeste, sim. Vamos lembrar que tem também grandes vazios demográficos, e esses vazios demográficos, eles estão bem relacionados à questão da dificuldade física, né? Da dificuldade geográfica. No norte, no extremo norte da América anglo-saxônica, a presença do clima polar, que dificulta muito a ocupação humana pela intensidade do clima e também pela dificuldade de produção de alimentos, né? Como é que a população vai se manter se não tem alimentos, né? Então é um modo de vida muito complicado. Então a população tende a não se manter nessa região, tá? Ocupar a região onde o clima é mais ameno. Existem também ali a região central dos Estados Unidos e até mesmo aqui da América do Sul, que nós temos o quê? Grandes vazios demográficos, porque temos a presença de desertos, áreas semiáridas, né, que tem o quê? Pouca disponibilidade de água e não é favorável também à ocupação humana. Então tendem a ter menor concentração populacional, tá? Não significa que não existe ninguém na região, existe, mas em menor quantidade, você vai ficar muito tempo sem ver muita gente, tá bom? Então, demografia, isso aí, como a população está distribuída pelo território das Américas. Em seguida, nós vamos falar desse perfil dessa população. Então, assim, na América anglo-saxônica, como é a América desenvolvida, obviamente a população, ela vai ser uma população mais bem desenvolvida. Então, quando nós analisamos o IDH da população dos Estados Unidos e principalmente do Canadá, que tem o IDH muito mais elevado que os Estados Unidos, tá? Ou seja, a qualidade de vida é bem melhor. Então a população ela é bem desenvolvida, ela tem acesso à escola. Então a gente não está falando de pessoas que são só formadas na graduação, tem várias especializações, né? Não estou falando só dessa questão da graduação, mas vários outros cursos de aperfeiçoamento na área do trabalho em que escolheram para atuar, acesso à saúde, né? Acesso a campanhas de vacinação, campanhas de conscientização, então, e também a renda, né? As pessoas nessa região da América anglo-saxônica, elas têm acesso ao trabalho, tem maior facilidade de crédito e assim por diante. Já na América Central e América do Sul, nós percebemos que há uma boa diferença, tá? Nós temos uma qualidade de vida um pouco mais baixa e o IDH também um pouco menor. Isso vai refletir o modo de vida da população, tá? Se o IDH é menor é porque está faltando investimento na área de saúde, na área de educação, está faltando trabalho para essas pessoas conseguirem trabalhar e ganharem a sua renda para poder manter o seu modo de vida, tá bom? Então, quando a gente olha a pirâmide etária da América anglo-saxônica, ela tende a ter a base mais estreita e o corpo mais largo e ter uma boa quantidade de idosos. Na América do Sul, já há um estreitamento da base, ou seja, o número de crianças já diminuiu, né, o número de nascimentos, tem uma boa quantidade de jovens e adultos, e temos aí também uma crescente, né, expectativa de vida aumentando. Então, assim, se na América anglo-saxônica a expectativa de vida é de 90 anos, aqui na América do Sul ela já se concentra entre 72 e 80 anos, o que já é muito melhor do que há 20 anos atrás, tá bom? Já na América Central, a pirâmide etária, ela tem bem o formato de pirâmide mesmo. A base é muito larga, tem um corpo volumoso e um topo muito estreito, né? Então, e a expectativa de vida dessa população vai girar em torno de 60 a 70 anos, o que é bem abaixo da população da América anglo-saxônica e também da América do Sul, tá bom? Então, basicamente, nós temos aí as principais
características dessa população, como ela está distribuída e como é que ela se organiza. Lembrando que o IDH e também a pirâmide etária mostra como a população está se comportando, ou seja, se ela está tendo mais filhos, se ela está tendo menos filhos, e isso reflete também as políticas investidas nesses países, tá bom? Se é para melhorar a qualidade de vida da população ou se isso não está acontecendo, tá? Então a gente consegue observar isso através de todos esses gráficos. Deem uma olhadinha no livro de vocês, eu vou colocar esses gráficos também lá no Escola Web. Qualquer dúvida é só me perguntar, tá bom? Beijo, gente. Tchau, tchau.